Paz do Senhor, irmãos. Vamos dar início à nossa escola dominical de hoje, que estamos na lição número 5, que é Dons de Elocução, que se encontra na página 32 na revista dos professores ou na página 22 na revista dos alunos. E eu vou pedir à irmã Benilde para orar. Já dá início, mãe. Pai Santo e amado, damos-te graças, Senhor Deus, Pai, Senhor, que não ouviu vida que nos vais acrescentar, Senhor. Meu Deus, damos graças, Senhor Deus, por nos trazeres a tua casa, Senhor, com a tua paz, Senhor. Meu Deus, Pai, com a alegria e a vontade de aprender mais de Ti, Senhor, meu Deus, Pai, Senhor, e de crescermos, Senhor, meu Deus, diante de Ti e diante daqueles que nos rodeiam, Senhor. Meu Deus, obrigada por cada um que já aqui está, Senhor, meu Deus, por aqueles que estão a caminho, Senhor, por aqueles que ainda hoje vais levantar o seu leito, meu Deus, Pai, e trazer este lugar, Senhor, ou a qualquer outro lugar onde se fala a Tua palavra, Senhor. Senhor, meu Deus, sejas Tu no controle de cada vida, Senhor, meu Deus, no comando, Senhor, meu Deus, dirigindo, Senhor, todas as coisas, Senhor. Pai, toma nas Tuas mãos os Teus servos que hoje vão pregar a palavra, Senhor, ou dando cada estudo bíblico, meu Deus, Pai, tantas crianças como os adultos, Senhor, vem tomar conta dos Teus servos, Pai, por amor do Teu nome. Unge-os com o Teu óleo santo, meu Deus, Senhor, Pai, desde a sua cabeça até ao Senhor, meu Deus, Pai, Senhor, que Tu derramas, Senhor, meu Deus, o Teu óleo, Senhor, meu Deus, por amor do Teu nome. E usa, Senhor, põe a palavra, a Tua palavra na boca deles, meu Deus, Pai, que não seja a sabedoria do homem, meu Deus, mas a sabedoria vinda de Ti, Senhor. Sim. Meu Deus, usa cada um, Senhor, que o nosso coração também esteja aberto, Senhor, para saber de Ti aquilo que Tu tens para nos dar, Senhor. Vem tomar conta também daqueles que estão doentes, meu Deus, neste dia, Senhor, vem curar, vem libertar, meu Deus, vem transformar, Senhor, vem operar prodígios e maravilhas, Pai, por amor do Teu nome, Senhor. Te pedimos a Deus, já Te agradecemos, Senhor. Amém. 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 Obrigado, irmã Benilde. Podem tomar lugar. Gostaria também de aproveitar e saudar todos que estão conectados conosco em casa. Então, lição número 5, dons de elocução, ou que também se pode dizer dons de falar, ou de eloquência, né? De falar. Nós falamos então já sobre as 3 categorias e estamos a chegar à última das categorias e os últimos 3 dons que aprendemos em 1 Coríntios 12, que nós falamos já dos dons da revelação, que foi a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Falamos dos dons de poder, que foi a fé, curar e a operação de milagres. E vamos agora falar sobre os dons de elocução, que é a profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. O texto áureo encontra-se em 1 Coríntios 14, versículo 2 e versículo 3. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. A verdade prática diz: os dons de profecia, de variedades de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. A literatura bíblica em classe encontra-se em 1 Coríntios 12, 7, 10 até 12 e 14, 26 a 32. 1 Coríntios 12 diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito. Opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios 14 diz: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se é outro que estiver sentado for revelar alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas.
O objetivo geral é apresentar os dons de elocução e os objetivos específicos é expor biblicamente o dom de profecia, explicar o dom da variedade das línguas e examinar os dons de interpretação de línguas. E antes de dar início à nossa lição, gostaria de começar com uma pergunta essencial sobre o primeiro dom que vamos falar hoje, que é sobre a profecia. E então gostaria de perguntar aos irmãos, o que é ser um profeta? O que é ser um profeta? Eu acho que já todos ouviram falar de profetas, já todos talvez conheceram um tal dito profeta, mas o que é ser verdadeiramente um profeta? E qual é a função do profeta? Talvez ajude a segunda pergunta um bocadinho mais. Ensinar. Ok? Vimos ensinar. Mais alguém que tem alguma ideia? Profeta es aquello que el Señor les revela lo que va a acontecer y ese profeta se lo cuenta a las ovejas, por ejemplo, o a la persona. También eso es un profeta. Ok? Ellos que reciben revelación de Dios para pasarle a la iglesia. Ok? Bom? Mais alguém? Uma pessoa que cheia do Espírito Santo para viver, para ouvir a voz de Deus, para estar sujeito ao Espírito Santo e para poder também ensinar e corrigir. Como nós víamos antigamente quando eram profetas no Antigo Testamento também, eles iam para falar às nações para ser corrigidas, para elas voltarem ao caminho do Senhor. Se uma igreja não estiver em ordem, eu creio que Deus usa um profeta para realmente ele ver profetizar e falar àquela igreja para que ela volte ao caminho do Senhor e à ordem que ele quer. Ok? Ok. Obrigado. Então os três estão corretos, não é? Porque todos disseram um bocadinho daquilo que é um profeta. Então, profeta a função de um profeta é proclamar os mistérios de Deus a fim que a igreja seja edificada, exortada e consolada, ok? Então já sabemos se qualquer outro tipo de profecias aparecer, que não seja para a edificação da igreja, que venha para a separação ou para a destruição da igreja, temos que ter muito cuidado. De qualquer maneira, a palavra sempre nos exorta a escutar as profecias, mas sempre examiná-las, porque as profecias podem ser equivocadas, podem ser profecias vindo do homem, ou podem ser até, pior ainda, profecias vindo do diabo, porque é esses três tipos de profecias que vamos também ouvir hoje. Há profecias vindas de Deus, há profecias vindas do homem, que é a imaginação do homem, e há profecias vindas do diabo, que é mesmo para a destruição da igreja de Cristo. Por isso é que temos que ter esse cuidado. Vamos abrir 1 Tessalonicenses 5, 20 a 21. E quem tiver pode ler. 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. Quem encontrar pode ler. 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retendo o bem. Amém? Ok, então nós vemos aqui, não desprezeis as profecias, quer dizer, escutai as profecias. Não dizeis que tudo aquilo que está desenvolvido de profecia é logo mentira, né? Isso é um erro que às vezes podemos chegar a fazer. Mas a segunda parte diz, examinai tudo. Ouvide, mas ouvide com um filtro. Não ouvide tudo e aceitar tudo como se fosse verdade autêntica. E retendo o bem. Guardai aquilo que condiz com a palavra de Deus. Tudo aquilo que vier de uma profecia que possa contradizer a palavra de Deus, temos que ter extremamente cuidado. Porque Deus nunca contradiz a si mesmo, não é? Então uma profecia nunca vai contradizer aquilo que está na palavra de Deus. Uma profecia sempre será um suplemento para nos preparar para o tempo que estamos por passar. Amém? Então vamos à introdução e dar início à lição. Introdução. O estudo da lição desta semana concentrar-se-á nos três dons classificados como os de elocução, profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Os propósitos destes dons especiais são os de edificar,
exortar e consolar a Igreja de Cristo. Isso porque os dons de elocução são manifestações sobrenaturais vindas de Deus e não podem ser utilizadas na Igreja de forma incorreta. Assim devemos estudar estes dons como diligência, reverência e temor a Deus, para não ser enganados pelas falsas manifestações. Que é algo que vamos também perceber, que talvez já tenhamos reparado, que existem tal ditas igrejas que têm tal ditas manifestações do Espírito que parecem ser mais coisa estranha, mais espetáculo, mais show do que outra coisa. E com isso temos que ter muito cuidado. Paz do Senhor, pastor. Tópico 1. Dom de profecia. O que é o dom da profecia? De acordo com Stanley Houghton, o dom da profecia relatada por Paulo em 1 Coríntios 14 refere-se a mensagens espontâneas inspiradas pelo Espírito em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. Profetizar não é desejar uma bênção e a uma pessoa, pois essa não é a finalidade da profecia. Infelizmente, por falta de ensino da palavra de Deus, nas igrejas aparecem várias aberrações concernentes ao uso incorreto deste dom. Não poucos crentes e igrejas locais sofrem com as consequências das falsas profecias. Apesar de exortar-nos a não desprezar ou sufocar as profecias na igreja local, as Escrituras orientam-nos a que examinemos tudo, julgando e discernindo pelo Espírito o que está por trás das mensagens. Toda profecia espontânea deve ser julgada. Ok? Então nós percebemos já aqui algo essencial. A profecia deve ser sempre inspirada por Deus. Eu posso desejar a alguém que tenha um bom futuro. Até posso dizer, eu desejo que tenhas uma boa casa, ou posso dizer, desejo que tenhas um bom carro, mas isso não é uma profecia. Isso é um desejo que eu tenho e que Deus pode concretizar nessa pessoa, ou também não. Uma profecia é quando Deus diz ao seu profeta, né, para falar com a sua igreja, para falar com uma das ovelhas, para que vá dizer algo que ainda ninguém sabe, né? Ou a pessoa talvez não estava à espera de alguma resposta e então Deus vai responder através dessa profecia. Mas nunca é desejo desse profeta dizer isso. O desejo deve vir de Deus através do Espírito Santo. E isso temos que ter isso em mente. Por isso, quando alguém vem nos dizer alguma coisa, temos que ter sempre esse cuidado. Será que é verdadeiramente Deus? Quando alguém começa a palavra, o Senhor diz, temos que começar a ouvir, mas também começar a discernir, né? Se verdadeiramente isso está no propósito de Deus para a minha vida, né? Às vezes nós ainda não estamos preparados para aquilo que o profeta possa dizer, né? Às vezes, eu quando era criança, muitas vezes muitos pastores me disseram que eu ia ser um dia um pregador, né? E eu nunca na minha vida imaginava de estar aqui, né? E estar a pregar, né? Porque eu acho que para uma criança é algo estranho, mas Deus vai confirmando, né? Porque Deus nunca nos vai deixar na dúvida. Então Ele vai usar vários profetas que vão confirmar várias vezes aquilo que Deus verdadeiramente quer fazer, né? Deus nos revela o seu chamado de maneiras diferentes. Mas se alguém vem e diz, amanhã vais receber um carro, eu tenho que ter cuidado, porque se eu amanhã não receber o carro, eu posso ficar desiludido, né? E não só desiludido, vou ainda queixar-me daquela igreja e daquele profeta e o dano vai ser grande, né? Por isso temos que ter esse cuidado. Nós como crentes devemos de saber discernir, e claro que as visitas, né, aqueles que chegam pela primeira vez, nós temos de ter um certo cuidado, devemos de falar com eles, né, como é que Deus fala connosco, né, e não devemos de andar atrás dessas profecias, né? Nós não devemos de andar a buscar as profecias, porque Deus se vai revelar da maneira como Ele quiser perante nós, né? Devemos ter esse cuidado, né? E por isso também devemos, assim como falámos a semana passada, ter cuidado quando há campanhas de profecia, porque não é nós que damos data a Deus para Ele nos dizer alguma coisa, mas Deus é que fala connosco quando é que Ele acha por certo, não é? Ok. E também podemos já perceber que o cargo de um profeta, né, como havia antigamente, podemos questionar. Porque claro que Deus usa pessoas para falar, mas Deus também pode usar a minha mãe, Deus pode usar o meu irmão, a minha irmã, para falar comigo e para profetizar. Assim como nós vemos em 1 Coríntios, que até havia excesso de profecias, né? Por isso é que Paulo teve que pôr ordem, por isso é que ele diz no máximo 3 profecias por culto, e está bom?
e nós muitas vezes não temos profecia nenhuma durante meses, por isso devemos ter isso em mente também, né? Devemos buscar os dons de Deus, né? Não devemos estar à espera que venha o profeta ou o apóstolo, sei lá o donde, mas que devemos buscar os dons de Deus, porque Ele também quer falar através de nós, né? E se existiam esses dons há 2000 anos atrás na igreja primitiva, esses dons estão disponíveis para nós também no tempo de hoje. Vamos então ao segundo ponto, a relevância do dom de profecia. O dom de profecia é tão importante para a Igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca. Não obstante, ele igualmente recomendou que o exercício desse dom fosse observado pela ordem e cuidado nos cultos. Os crentes de Coríntio deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e à origem de onde elas procedem, pois elas possuem 3 fontes distintas: Deus, o homem ou o diabo. Devemos nos cuidar, pois a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mostra ações dos falsos profetas. O Senhor Jesus nos alertou: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Vigiemos, ok? Então temos de ter esse cuidado. Haverá profetas falsos? Sim, porque Jesus já havia avisado sobre isso, né? Então mesmo no tempo de Jesus havia esses falsos profetas, né? E nós sabemos através da palavra que vão aparecer falsos messias, né? Vão aparecer pessoas que vão dizer que são Jesus. Devemos ter muito cuidado com isso, né? Porque assim como há muitos crentes bons, também há, infelizmente, muitos que têm esses erros em si e que deixam-se usar pelo inimigo, ou então por ideologias próprias, ou por ideia própria, por sabedoria própria, vão imitar as coisas da palavra de Deus e não viver as coisas da palavra de Deus. E então vemos aí que podem ser profecias vindas de Deus, que essas são as únicas corretas. Podem vir profecias do homem, que são a invenção do homem, a imaginação do homem, e as profecias do diabo, que devemos ter muito cuidado, porque ele pode nos estar a levar para uma direção que nós pensamos que é certa, porque nós talvez até estamos a desejar a ter isso, mas é completamente errado, ou completamente contrário àquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Terceiro ponto, propósitos da profecia. A profecia contribui para a edificação do crente. Porém, ainda existe muita confusão a respeito do uso dos dons de elocução, e em especial ao de profecia e sua função. Há líderes permitindo que as igrejas que lideram sejam guiadas por supostos profetas. A igreja de Jesus Cristo deve ser conduzida segundo as Escrituras, pois esta é a inerrante palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, a profecia por excelência, deve ser o manual do líder cristão. Outros líderes também, erroneamente, não tomam decisão alguma sem antes consultar um profeta ou uma profetisa. Estes profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que o Senhor realmente quer falar. Todavia, a palavra de Deus alerta-nos que não ouçamos a tais falsários. É interessante, quando eu estava a ler isto em casa, eu pensei, isto aqui, há crentes que é pior do que aqueles que vão visitar a bruxa, não é? Porque não fazem nada antes de perguntar ao profeta, e enquanto nós temos a palavra de Deus que é autêntica, é a palavra de Deus que nos guia, que nos dirige, e devemos verdadeiramente ter isso em mente, não é? Não precisamos de estar a buscar profetas, não devemos estar a buscar profecias, devemos sim buscar os dons de Deus, mas sim, Deus é que vai falar no tempo certo. Não é porque um tal dito profeta nos vai dizer alguma coisa que vai mudar alguma coisa na nossa vida. Porque Deus é aquele que muda a nossa vida, não é? E devemos ter isso sempre em mente. Não devemos desvalorizar as profecias, mas também não devemos estar a correr atrás das profecias. Não é? Ok. Segundo tópico, variedade de línguas. Primeiro, o que é o dom de variedade de línguas? De acordo com o teólogo pentecostal Thomas Hoover, o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Segundo Stanley Orton, alguns ensinam que, por estarem alistados em último lugar, estes dons são os de menos importância. Ele acrescenta que tal conclusão é insustentável, pois as 5 listas de dons encontradas no Novo Testamento colocam os dons em ordem diferentes.
O dom de variedade de línguas é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados em 1 Coríntios 12. Não é? Então nós percebemos que o falar em línguas, ou o dom de variedade de línguas, é algo importante. Não é? Nós vamos também perceber que esse dom é um pouco diferente do que os outros dons, né? Porque, como nós já lemos, o dom de falar em línguas não é um dom que nós percebemos, né? É um dom que nós falamos e Deus percebe. E isso é diferente do que os outros dons de elocução, que é para edificação da igreja em geral, porque todos percebem a linguagem de um profeta, todos percebem a interpretação de falar em línguas, né? Mas ninguém percebe as línguas que são faladas, né? Então, esse falar em línguas é para edificação própria. Quer dizer que é sempre para a igreja sim ser edificada, mas a pessoa individualmente, né? Por isso é que nós percebemos quando existem esses momentos durante o culto, se não houver intérprete, Paulo até foi a esses excessos, né? Paulo tinha esse cuidado com os excessos que havia na igreja de Coríntios, né? Que se falava muito em línguas e ninguém percebia nada, né? Então ele aí diz que vale mais então estar calado, né? Vale mais quando nós temos que falar, quando nós temos esse desejo de falar em línguas, né? E nós falámos por acaso sobre isso também ontem, após o culto dos homens, né, nas conversas que estávamos a ter. Às vezes acontece em pleno culto que alguém começa a falar em línguas e está a interromper o culto. E nós sabemos que Deus é uma coisa, é que Ele não é um Deus de desordem, né? Deus é um Deus de ordem. Então Ele, quando quer que nós falemos em línguas, Ele, quando nos dá essa possibilidade, Ele vai dar o momento oportuno para o fazer. Não quer dizer que todos vão começar em meia pregação, por exemplo. Isso eu acho que é um momento que não é oportuno para falar em línguas, a não ser que o pregador esteja a fazer esse convite, né, ao Espírito Santo, para que nesse momento possamos ter esse momento, mas não é oportuno se o pregador está a pregar em meia pregação, é que ele nem sabe o que é que há de fazer, né, porque é um bocado, vai estar a constranger a direção do culto. Irmão Orlando, acho que queria dizer alguma coisa. Há igrejas que ensinam a falar em línguas? Sim, isso também existe, infelizmente. É complicado ensinar um idioma que ninguém de nós conhece, não é? Eu não sei que eles tiram essas palavras. Não, mas isso simplesmente a falar como se estivéssemos a falar bebês, não é? Falar o idioma das crianças. Eu acho que é impossível ensinar o falar em línguas, porque aquele que nos pode ensinar é só Deus, não é? Nem aquele que está a falar em línguas sabe o que está a falar. Por isso, como é que vamos ensinar isso? O que podemos ensinar, ou o que devemos de ensinar, é buscar o dom de falar em línguas, é buscar intimidade com Deus. Isso devemos de ensinar, isso é algo que nós devemos todos desejar, buscar mais na presença de Deus, mas ensinar as línguas é algo impossível, não é? Porque então eu quero saber desse professor o que é que eu afinal estou a dizer, não é? Porque se ele também não me sabe dizer, então não sei o que é que ele me está a ensinar. É um bocado complicado, não é? Porque só Deus nos pode dar essa capacidade. Também há igrejas que ensinam profecia. Sim. Também tem sessões de treinamento de profecia. Por isso é que temos que ter esse cuidado, né? Porque há profecias que vêm do homem, assim como nós lemos. Temos que ter muito cuidado com esses dons, principalmente estes últimos 3, que são aqueles que são mais abusados, digamos assim, em termos das diferentes denominações, e até se formos a ver, muitas das denominações existem porque houve discussão nestes pontos, né? Porque uns não estão de acordo que se fale em línguas, outros estão de acordo que se fale mais em línguas, uns não estão de acordo que haja profetas, outros estão de acordo que haja profetas. O que nós devemos de ter em mente é que nós temos que ter equilíbrio, não? E de buscar a direção de Deus, e se Deus dirigir tudo, vai dar tudo certo. Mas enquanto nós metemos a nossa ideia, quando nós metemos a nossa própria força, quando nós metemos a nossa própria manias nas coisas, as coisas vão dar mal, não é? E então nós não podemos ensinar como falar os dons, ou como usar os dons. O que nós podemos ensinar é buscar os dons, e Deus nos ensinará no momento certo usá-los para na oportunidade que Ele achar por correto. E isso é algo essencial, não é? Essas igrejas que ensinam isso têm que ter um dicionário próprio. Porque onde é que eles vão tirar as palavras? Tem que ter um dicionário próprio. É complicado, não é? Eu acho que é completamente equivocado, né? Ensinar algo que não faz
sentido para nós como humanos, né, estar a ensinar isso. É como se nós estivéssemos a ensinar um idioma, é como se eu tentasse ensinar a vocês o chinês e eu não sei falar nada de chinês, né? Nem eu vou aprender, nem vocês vão aprender, né? Porque não dá. Né? Para isso temos que ter muito cuidado, né? Temos que ter cuidado com esses movimentos, com essas coisas que às vezes acontecem, né? À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado, pois o Espírito Santo o toca e renova diretamente. Okay? Então estamos aqui no ponto que diferencia um pouco o falar em línguas dos outros dons, é que essa é para edificação própria, pessoal. Não é? Por isso é que nós também, diferente do que muitas vezes aquilo que nós pensamos, só falar em línguas na igreja, nós devemos buscar falar em línguas em casa. Porque é aí que nós temos um momento mais íntimo com Deus, não é aqui na igreja. Aqui na igreja estamos todos juntos, não é? Mas aqui a edificação deve ser para a igreja. Por isso, na igreja, nós devemos buscar o dom da profecia. Na igreja, nós devemos buscar o dom da interpretação das línguas. Porque sim, se alguém então falar em línguas, que também que haja intérpretes para todos perceberem. Porque nem todos vão estar, digamos, no mesmo nível espiritual, para começar a falar em línguas assim, do nada, né? E principalmente os visitas que vão estar aqui vão achar isso muito estranho. Por isso é que temos que ter um certo cuidado com as coisas que acontecem na nossa vida cotidiana, em casa, que devemos buscar a Deus, e as coisas que acontecem na igreja. Nós, como igreja pentecostal, nós damos uma certa liberdade também de falar em línguas durante o culto. Eu acho que faz parte do nosso culto e acho que é algo importante, mas que não devemos só priorizar no falar em línguas, porque devemos ter cuidado que as outras pessoas não vão ser edificadas. A edificação vem através da palavra, vem através do louvor, vem através da oração, vem através da profecia ou vem através da interpretação de línguas, mas não vem através das línguas. Isso temos que ter muito em mente. E é algo que o Paulo também então quis dizer com isso. Se vocês só estiverem a falar em línguas, vale mais estar calado, porque não estás a edificar a ninguém. Não é só estás a edificar a vocês, estás a ser egoístas, porque os outros que estão aí para aprender de Deus não estão a aprender nada. E isso é o cuidado que nós devemos de ter. Vamos a 1 Coríntios 14, 2. Que quem tiver pode ler. 1 Coríntios 14, 2. Podes ler também. Quem fala em línguas estranhas fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas. Amém? Então aqui, obrigado, na tua tradução diz verdades em segredo, aqui diz fala em mistérios, são coisas que não podemos perceber, mas é através do Espírito Santo que trabalha em nós. 1 Coríntios 14, 4, quem estiver aí, podes ler. Quem fala em línguas estranhas ajuda somente a si mesmo, mas quem anuncia a mensagem de Deus ajuda a igreja toda. Ok? O que fala língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Não é? Aqui diz a mensagem de Deus, ou profetiza a palavra de Deus, não é? Nós vemos que é para a edificação da igreja. Não é? Então temos que ter isso em mente. Falar em línguas, edificação própria, é muito bom, devemos buscar, mas não somente na igreja, principalmente em casa. Profetiza, devemos de buscar, não é? Cada um deve de estar disposto a que Deus fale através de nós. Nós podemos dizer, não é? Como a tradução atual até diz, é interessante, não é? A pregação, de alguma maneira, é uma profecia, não é? Que é dada através da palavra de Deus para o tempo atual. Porque a palavra de Deus é uma profecia para nós. Muitas das coisas que nós lemos na Bíblia, através do Espírito Santo, para nós são sempre uma mensagem renovada. É algo novo que nós vamos escutar, algo que nos vai edificar, algo que nos vai ajudar a suportar mais uma semana, suportar mais uns dias, até que venha o Senhor, ou até que nós partimos e estejamos com Ele na glória. Então a palavra de Deus é a profecia viva, escrita em palavra para as nossas vidas também. Não é? Por isso é que essa vai nos edificar. Veja só um versículo a seguir, diz algo muito interessante. O 5. Sim. Pode ler, pastor. Então, diz assim: gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, e não ser que interprete para que a igreja seja edificada. Amém?
Ok, nós devíamos chegar lá, mas já lá, mas é muito bom isso. Obrigado, pastor. Então nós percebemos que o falar em línguas verdadeiramente, sem interpretação, não vai edificar a igreja. Não estou a dizer que não vai edificar ninguém, porque vai edificar a pessoa. Por isso é que é importante, se nós temos a falar em línguas, e é algo que nós como igreja de pentecostal acho que devíamos de ter em mente, é quando falamos em línguas que também haja interpretação. Porque as pessoas que não têm essa capacidade não vão perceber o que está a acontecer. E devemos de buscar também ter esse dom de interpretação, assim como nós temos exemplos da palavra, que falava-se em línguas, mas que também alguém interpretava, que se fala, assim como quando Pedro pregou após a descida do Espírito Santo, que todos perceberam em seus idiomas. Quem é que interpretou? Foi o Espírito Santo que interpretou. Pedro de certeza que estava só a falar em seu idioma, estava a falar em aramaico, mas os gregos perceberam, os romanos perceberam, os persas perceberam, todos perceberam em seu idioma, porque o Espírito Santo estava a interpretar. Mas para que isso aconteça, nós devemos buscar também o dom de interpretação, porque Deus quer colocar também nós para interpretar aquilo que está a ser falado em línguas, que é algo muito importante. E eu acho que seria espetacular, se não tivéssemos de ter aqui tradutor, o Espírito Santo traduzia diretamente em todos os idiomas, podíamos alcançar todas as almas. Devemos buscar os dons de elocução, devemos buscar o dom de profecia, para que Deus também nos ajudar na palavra, para que ela seja ainda mais autêntica do que ela já é, porque nós é que, digamos, nós como ser humano, nós não somos autênticos, nós não somos perfeitos, mas Deus nos quer aperfeiçoar. E então nós devemos buscar esses dons, o dom de línguas para edificação própria e a interpretação das línguas para a edificação da igreja e a profecia, mesmo através da palavra de Deus, para que nós como igreja possamos crescer, ser exortados e ser edificados. O terceiro ponto é a atualidade do dom. Para aproveitar o tempo, é preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenómeno exclusivo do período apostólico. O Senhor continua abençoando os crentes com este dom e cremos que assim o fará até a sua vinda. No dia de Pentecostes, todos os crentes reunidos no cenáculo foram batizados com o Espírito Santo e falaram noutras línguas pelo Espírito. E é um dom tão útil à vida pessoal do crente em nossos dias quanto o foi nos dias da igreja primitiva. E esse é um ponto que há muita discussão, Será que falar em línguas ainda é algo atual? Nós queremos que sim. E se nós falarmos em línguas, é porque Deus também o permite, Ninguém está aqui a simular. Espero bem. E se está a simular, tenha cuidado, porque Deus não gosta disso, Devemos de ser autênticos naquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Devemos estar dispostos a fazer aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Então, o dom de línguas é essencial, é importante, sim, para a nossa edificação pessoal. E eu acho que é algo que nós necessitamos para que possamos ter ainda mais intimidade com Deus. Então, devemos continuar a buscar também esse dom. Vamos ao terceiro tópico para também chegar ao final, que diz interpretação de línguas. Interpretação de línguas, definição do dom. Thomas Hoover ensina que a interpretação das línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo ou em próprias palavras aquilo que foi pronunciado em língua. Na igreja de Corinto havia certa desordem no culto com relação aos dons espirituais. Por isso Paulo os advertiu, dizendo: e se alguém falar línguas estranhas, faça-se isso por 2 ou quanto muito 3, e por sua vez e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Temos sempre essa possibilidade de falar em línguas também só no nosso interior, porque Deus quer falar connosco, e é algo bom quando Deus demonstra o seu amor, até mesmo através de falar em línguas, mostra essa intimidade que Ele quer ter connosco, mas devemos ter sempre cuidado para não trazer desordem no culto, porque Deus é um Deus de ordem. E podemos ler isso em 1 Coríntios 14, 27 e 28, que é onde Paulo afirma o que nós acabamos de ler. Talvez alguém... 14, sim, 27 e 28. Se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou 3, ou quanto muito 3, e por sua vez e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Ok? Então nós vemos aí outra vez
a confirmação daquilo que acabámos de ler. Né? Paulo estava a recomendar isso porque havia muita desordem na igreja. Se nós não tivermos um problema com isso, né, podemos deixar... eu acho que é até bom termos um momento, principalmente quando nós estamos no louvor, é quando costuma acontecer isso, que as pessoas comecem a falar em línguas, né? Porque é quando estamos, não estou a dizer quando é que estamos mais conectados com Deus, porque é para isso mesmo que nós temos um momento de louvor, é preparar os nossos corações para ouvir a palavra, né? Que é, como nós ouvimos, que também é a profecia de Deus para as nossas vidas, né? Então, se nós estamos a preparar os nossos corações, nós devemos edificar a nós mesmos para que Deus depois possa edificar a igreja através das nossas vidas e através da palavra que nós vamos ouvir. Por isso eu acho que faz sentido, mas que nunca deve trazer desordem, né? E isso é algo importantíssimo. Podemos ler 1 Coríntios 14, 18 e 19? Alguém pode ler? Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Ok, obrigado. Então nós vemos aí algo importante que Paulo percebeu, né, e que quer também deixar para nós. O falar em línguas pode ser muito bom, mas se só focarmos nas palavras faladas em línguas, nós não vamos edificar ninguém. E Paulo mesmo disse, né, ele reconhecia que Deus lhe tinha dado esse dom, né, então eu creio que era uma pessoa que falava muito em línguas, mas ele diz que preferia falar 5 palavras que todos percebessem do que estar a falar 1000 palavras que ninguém ia perceber. Porque é isso que vai edificar a igreja, é as palavras que as pessoas percebem, né? E Deus nos quer usar mesmo para isso, né? Deus, quando diz que ide e pregai o Evangelho, Ele não disse ide e falar em línguas com todo mundo, mas sim ide e pregai o Evangelho, né? Ide e falar palavras que as pessoas precisam ouvir, ide e falar palavras que as pessoas necessitam ouvir, aquilo que Deus quer falar para a sua igreja, para a edificação da sua igreja. Porque se nós só estamos a falar em línguas, e verdadeiramente eu não quero dizer que somos contra, mas se nós só estamos a falar em línguas, nós não estamos a edificar a igreja. E isso é um grande problema que nós podemos estar a trazer para a própria igreja, né? E é algo que Paulo percebeu que estava a acontecer em Corinto. Quando nós só focamos naquilo que é agradável para nós mesmos, nós não nos focamos naquilo que é agradável para a obra de Deus. Quando nós nos tornamos crentes egoístas, né? E esse termo aqui Paulo não usou, mas era o que Paulo queria dizer, quando nós nos tornamos crentes egoístas, que só buscam aquilo que é bom para nós, que nós vemos também nas igrejas da prosperidade, né? Que buscam só o bem para eles mesmos, todos querem ter um carro, todos querem ter uma casa e Deus vai nos abençoar e Deus nos vai dar riquezas. Deus pode fazer isso. Mas Deus não nos criou somente para isso. Deus nos criou para levar a palavra para todo o mundo. E se nós formos ver a vida de um missionário, né? Nós estamos hoje num culto missionário, se nós formos a ver a vida de um missionário, é completamente o contrário daquilo que nós ouvimos na igreja da prosperidade. Porque se então quanto mais eu entregasse a minha vida a Deus, mais prosperidade eu recebo, os missionários deviam ser as pessoas mais ricas do mundo. Mas pelo contrário, muitas vezes nem uma cama para dormir têm, e muitas vezes nem um teto por cima da sua cabeça têm, porque vão para os campos, vão para os confins da terra, para onde ninguém quer ir, é para onde Deus nos enviou, né? Pregar o Evangelho, né? Primeiro em Jerusalém, depois em Samaria, depois em Judá, não, primeiro em Jerusalém, depois em Judá, depois em Samaria e no final aos confins da terra. E quem de nós está interessado em ir para o meio do Amazonas? Quem para nós está interessado em buscar o último tribo no meio da Sahara? Ninguém. Ninguém quer subir o Monte Everest a ver se está lá uma pessoa que precisa de ouvir de Jesus. Ninguém. Mas é isso que Deus quer. Enquanto nós estamos a pensar que só eu é que preciso, só eu é que sofro tanto, mas Deus quer verdadeiramente, e é para isso que Ele nos dá os dons, para nos capacitar para fazer a sua vontade. Não é? E isso, se nós começarmos a perceber isso, nós percebemos que tudo aquilo que nós temos já é muito bom e percebemos que ainda há muito para fazer para a obra de Deus. E é isso de coração que Deus quer que nós tenhamos em nós, né? Que nós amemos a Deus sobre tudo e que amemos o nosso próximo como a nós mesmos, porque nós não sabemos amar muito bem. Ninguém de nós sabe fazer mal a nós mesmos, não é? Eu acho que nós fazemos tudo do melhor para a nossa própria vida e poupamos naquilo que podemos fazer para o outro, enquanto Deus quer que nós façamos ao outro aquilo que nós também fazemos para nós mesmos, não é? E é isso que percebemos. Se nós sabemos falar em línguas,
Se Deus nos deu essa capacidade, Ele quer que nós usemos isso, usando o dom também da interpretação, usando o dom da profecia, usando a sua palavra, para que outras pessoas também possam ter essa mesma intimidade com Deus. Então não devemos só estar a pensar, eu sou melhor porque eu falo em línguas, sou melhor do que o outro, mas sim estar a pensar, eu falo em línguas, eu quero que o meu irmão também fale em línguas, mas para isso ele tem que passar o mesmo processo que eu passei. Para isso ele tem que conhecer aquele Jesus que morreu por mim na cruz e também morreu por aquele irmão na cruz, que também morreu por o meu vizinho na cruz, que também morreu por o nosso amigo na cruz. Isso é a nossa missão e isso é essencial. Para isso é que nós estamos a falar sobre os dons. É para perceber que Deus nos dá esses dons, mas que nós também os devemos usar da maneira como Deus quer. E isso é muito importante. E esta lição hoje é um pouco mais curta, né? Por isso é que eu estou a aproveitar a também falar um bocadinho do uso prático, né? Porque nós muitas vezes só olhamos, ok, existem estes dons, mas ninguém de nós sabe bem o que é que vamos fazer com eles, né? Devemos buscá-los e Deus vai nos dizer quando é o momento certo para usar cada um. Deus nos vai dar essa oportunidade, não é? Pastor, queria dizer alguma coisa? Eu estou vendo, claro, já passei por este capítulo, mas hoje estou a ver de quanto Paulo foi tão preciso e claro sobre a questão das línguas. Veja o que ele diz aí no versículo 20 do mesmo capítulo. Estamos a ler. Pode ler, pastor, se quer. Diz assim: irmão, deixe de pensar como crianças, com respeito ao modo de ser. Irmão, deixe de pensar como crianças, com respeito ao. Devíamos de pensar, porquê é que isto acontece? Como é que isto pode ser de Deus? Como é que nós estamos a edificar alguma coisa com isto, não é? E o falar em línguas é algo essencial, como nós ouvimos, mas há ainda muita coisa mais estranha que anda a acontecer em cada culto, né? Assim como nós ontem tivemos exemplos, né? O helicóptero, a unção do leão, que o pastor já falou uma vez, do riso também, né? Como é que isso nos vai ajudar? Como, né? Eu creio que não vai edificar a ninguém, porque Deus é tão fácil connosco. Deus demonstra o seu amor da maneira mais simples para a nossa vida. Se nós temos vida, já é um sinal do amor de Deus para connosco todos os dias. Se nós pudermos acordar, é um milagre que nós temos a cada manhã, e Deus fala connosco tão profundo, e Deus nos deu esses dons. Para que é que nós precisamos de andar a rodar, se andar a rebolar no meio do chão, se isso não vai edificar a ninguém, não é? Nós estamos a tornar muitas vezes as coisas de Deus, eu não estou a dizer, quando digo nós, não estou a dizer nós como igreja aqui, estou a dizer nós como igreja em geral. Que infelizmente é isso que as pessoas também veem, né? Porque quando dizem mal da nossa igreja, também estão a dizer porque veem o que acontece nas igrejas evangélicas em todo o mundo, né? Que eu não ponho a minha mão no fogo por nenhum dos meus irmãos, né? Eu ponho a minha mão no fogo por nosso Deus. Mas nós devemos de ter esse amor ao nosso próximo, né? Nós devemos de estar dispostos a partilhar o amor que Deus colocou em nós, e não outras teorias ou outras ideias, e porque eu vi que o outro fazia isso, o outro dizia pá, então eu tenho que fazer tá. Não vamos ajudar ninguém com isso, né? Não devemos simular as coisas de Deus, nós simplesmente devemos estar preparados, buscar a Deus, e Ele fará da maneira como Ele entender, no momento que Ele entender. Não é no meu tempo, não é à minha maneira, mas é como Deus quiser, né? E devemos ter esse cuidado. E não estar a copiar as modas dos outros, né? Só porque há um pregador que faz, não sei, que quando começa a pregar tem que falar assim, não tem que imitar isso, né? Porque não é isso que me dá autoridade. O que me dá autoridade é o Espírito Santo na minha vida, não é mais ninguém. Temos que ter isso verdadeiramente em mente, né? Nós não somos simuladores, nós não somos cópias dos outros, nós no máximo que somos imitadores de Cristo, né? E isso é que devemos verdadeiramente fazer. Vamos então chegar à conclusão, para aproveitar o tempo. Conclusão: ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitem a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, os chamados cessacionistas, Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas. Portanto, não podemos desprezar o dom de profecia, o de falar em línguas estranhas e o de interpretá-las. Porém, façamos tudo conforme a Bíblia, com sabedoria, decência e ordem. Agindo dessa forma, Deus usará os seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas
dos céus. Amém? Então não vamos ouvir aquilo que os outros possam estar a dizer, vamos simplesmente ouvir aquilo que a palavra nos diz e vamos fazer aquilo que é a vontade de Deus nas nossas vidas. E mais um parênteses, né? Não vamos ficar frustrados se não vimos que Deus nos está a dar algum tipo de dom que nós possamos desejar. Porque simplesmente pode ser que Deus ou não nos queira dar neste momento, ou porque Deus não tem esse dom preparado para nós nessa nossa vida. Porque não é porque Deus fala dos dons de cura que eu vou curar alguém. Deus pode me usar para curar, devemos buscar o dom, mas não quer dizer que eu vou curar alguém. O que eu devo de fazer é entregar a minha vida ao Senhor e estar disposto a fazer tudo aquilo que Ele tem disponível para nós, não é? Porque muitas vezes nós caímos, até mesmo dentro da igreja, em frustração, porque nós vimos aquele irmão, ele ora e cura, aquele irmão, ele ora e profetiza e fala em línguas, e eu não. E isso nos pode frustrar, mas Deus não quer isso para nós. É por isso que até mesmo a palavra de Deus diz que nós devemos de dar fruto. E é muito mais importante do que cada dom que Deus nos pode dar, é que nós demos fruto. Nós primeiro devemos crer em Jesus Cristo, confessar que Ele é nosso Senhor e Salvador, e depois dar fruto daquilo que Deus está a fazer na nossa vida. O que é dar fruto? É trazer almas para Cristo. A viver a nossa vida em paciência, em amor, longanimidade, tudo aquilo que nós falamos na revista passada. E depois, se Deus nos quer dar um dom, e Ele vai nos dar um dom, isso eu tenho a certeza absoluta, Ele nos vai abençoar com algum tipo de dom. Mas não vamos estar frustrados quando vemos que o outro faz mais ou que o outro faz menos, porque isso não nos vai ajudar. Nos vai tornar crentes que pensamos que Deus se esqueceu de nós, enquanto Deus tem tanta coisa para que nós possamos fazer na sua obra, que talvez nem vamos necessitar desses dons. Porque Deus nos pode capacitar de outra maneira, não é? Então devemos ter isso em mente. Vamos primeiro entregar nossas vidas no Senhor. E eu acho que isso é um passo essencial. E eu acho que quando nós falamos sobre dar as nossas vidas no Senhor, não é só para os descrentes. É quantas vezes é que nós pensamos que somos crentes, mas as nossas atitudes não correspondem àquilo que nós dizemos que somos, não é? E eu estou a dizer isso porque nós todos somos falhos. Depois de ter isso em nossa mente, né? Depois de colocar tudo nas mãos do Senhor, devemos dar fruto. Devemos dar fruto do amor, devemos dar fruto da paciência, devemos dar fruto da longanimidade, devemos dar fruto de tudo aquilo que Deus fez em nós, né? Ser imitadores de Cristo. Se Cristo era amor, se Cristo tinha paciência para com o próximo, se Cristo cuidava do seu próximo, então nós devemos fazer o mesmo. E depois Deus nos vai dar também a capacitação para fazer isso ainda melhor, fazer em silêncio, ter o dom de fé, de ter uma fé que nos vai ajudar como igreja a crescer, ter o dom de falar em línguas para edificação própria, ter o dom de profecia para que a igreja possa ser executada, para que possamos ter uma visão em geral. Mas isso tudo são passos. Nós não podemos pensar, converti-me hoje e tenho superpoderes. O que eu tenho é um super Deus, mas eu não tenho superpoderes. Porque só Deus é que pode trabalhar em mim. E a única coisa que eu posso fazer é dizer: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Faz aquilo que tu quiseres na minha vida. Não é aquilo que eu vou fazer que vai mudar a vontade de Deus, mas aquilo que eu quero fazer vai ser alterado através daquilo que Deus quer fazer em mim. E isso é muito importante, não é? Ok. Para a semana, vamos falar sobre o ministério do apóstolo, que é a lição número 6, e vamos então falar sobre aquilo que nós chamamos de cargos ou ministérios dentro da igreja, que também sabemos que é um dom dado de Deus. E vamos começar pelo apóstolo, que é de certeza aquele mais interessante, porque é aquele que nós costumamos só ouvir de igrejas que às vezes levam as coisas não tão a sério, não é? Por isso vai ser muito interessante ouvir falar sobre o apóstolo. Com isso chegamos ao fim. Eu não sei se há perguntas, se não entrego também já ao nosso pastor para dar início depois ao nosso culto. Sim, vamos terminar mais. Olha, o que eu gostaria... Pode ler, pastor. Fica... Não, a minha tradução também é um pouquinho... Eu vou ver na tradução de uma outra pessoa. O 13 até o 15... Aqui ele deixa uma expressão que é muito necessária na ordem de culto. Quem pode ler, por favor? É no 14, 13. Sim, no 14, do 13 até 15. Até o 16. Pelo que fala língua estranha, ora, para que a pessoa interprete. Porque se eu orar
em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu bendiceres o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de um outro? O amém. Sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes. Amém? Veja, Paulo está a dizer que nós devemos fazer as coisas em espírito, mas também devemos estar no entendido. Entendimento. Então, eu vejo aqui um equilíbrio que eu não existe às vezes nós vemos que há umas tendências a gente a desembocar-se para o suposto espírito e no entendimento a gente está completamente fora. E Paulo diz, se canto em espírito, mas canto também no entendimento. Se ora no espírito, mas também ora no entendimento. Sim, é porque Deus não nos fez seus endemoniados, né? Nós não somos, Deus manda o seu Espírito e agora fazemos só aquilo que Ele quer, né? Deus nos deu sempre o livre-arbítrio, né? Por isso devemos fazer as coisas também em entendimento. Por isso, se nós temos o entendimento, por exemplo, é isso que eu estava a falar há bocado, se eu tenho o entendimento de que no meio da palavra não vou estar a interromper o pregador, eu nunca na vida me vai dar em mente de começar a falar em línguas naquele momento, porque quem é que dá o controle, quem é que tem o controle sobre o seu espírito, somos nós mesmos. Assim como o Paulo diz que o profeta domina os seus espíritos, né? Quer dizer que nós, como aquele que temos o dom, devemos de dominar o Espírito que está em nós, né? Nós não vamos começar a fazer as coisas e dizer que Deus é que quer e Deus é que faz, se nós estamos a trazer um caos a meio do culto, né? E eu creio que Paulo aqui é muito claro, né? Quem tiver dúvidas, leia aí os 12, 13 e o 14 em casa, que nos vai ajuda-nos verdadeiramente. Porque nós, como igreja pentecostal, nós às vezes podemos levar todas as coisas para a espiritualidade, mas nós devemos ter o cuidado, porque Deus é um Deus de ordem e Deus também quer que nós tenhamos a ordem na nossa vida, não é? Não é por isso que vamos começar a fazer. E às vezes não é, quer dizer, parece espiritual, mas no estudo Patrício colocou uma palavra certa. A gente vê aquilo como espiritual, mas não. É sensacionalismo. Muitas vezes as igrejas são confundidas. Aquilo que chamam espírito, que não tem nada a ver com espírito, mas sim sensacionalismo. E muitos movimentos, os movimentos pentecostais da maçonaria são muito invadidos por esse tipo de comportamento. Espírito, falamos ao som da águia, falamos ao som do leão, ao som do helicóptero. Há uns também que buscam ao som da águia e ao som do beijo, coisa bem escandalosa. Então, são tudo coisas. E por isso que os estudos são bons para manter equilibrado. Sim. Eu acho que isso é essencial e eu acho que é algo que, obrigado pastor, se não há ensino na igreja vai haver muita confusão e isso é também um grande problema quando digamos que a igreja é muito focado nas coisas sobrenaturais, né? E, por exemplo, eu acho que é completamente equivocado chegar num culto e não ter preparado nada. A chegar, o Espírito vai falar, não é? E se o Espírito não quiser falar, vão ficar lá 2 horas a ouvir. Eu creio que o Espírito quer falar, não estou a dizer isso. Mas Deus também nos deu a capacidade, não é? Assim como nós falamos, deu-nos o dom do ensino, não é? Deu-nos a capacidade para nos preparar. Então não podemos estar a levar as coisas só para o sobrenatural, assim, espiritualizar tudo, porque Deus nos capacitou. Não é só para estar dependente dele, digamos, estar sempre à espera que ele é que fale, não é? Deus quer falar através de nós, mas nós também temos que preparar, nós devemos ter comunhão em casa, não é? Nós não devemos estar só a chegar e, olha, Deus agora fala, não é? Deus, desde sempre, nunca falou diretamente com o ser humano, não é? Deus sempre usou o ser humano para falar com o seu povo. Se nós formos ver, ele usou Moisés para falar com o povo. Ele usou Moisés para falar com o faraó, não foi Deus que foi, eu sou o Senhor, deixa sair o meu povo. Não, ele disse, Moisés vai lá e fala com o faraó, não? E nós mesmos estamos à espera que Deus fale tudo em nossas vidas, porque nós já nem queremos nas pessoas, mas nós devemos ter esse cuidado, não é? O nosso foco
deve de ser em Deus, né? Mas Deus quer nos usar a nós. Porque senão Ele tinha usado os anjos, que eles estão dispostos a fazer tudo que Deus lhes manda, né? Mas Deus nos quer usar a nós, porque Ele colocou em nós algo que não colocou nos anjos. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Ele colocou em nós os sentimentos que os anjos nos têm. Se Deus dizer a um anjo, mata aquele, o anjo vai matar. Enquanto nós vamos dizer, mas Deus, porque tem compaixão dele, né? Isso é uma capacidade que Deus colocou em nós, ter compaixão com as pessoas, de ter amor. Mas nós estamos às vezes tão focados naquilo que a palavra nos diz e naquilo que nós pensamos que é a interpretação da palavra, que nós já não temos amor para com o nosso próximo. E é esses excessos que depois levam a nós pensamos que tudo aquilo que acontece, todos os movimentos que acontecem, tem que ser a vontade de Deus. E isso é muito, muito perigoso, não? Há um cuidado. Há vários mestres da escritura. Um deles já falecido, mas era muito conhecido no Brasil. Ele tem muitos livros. Antônio, tem muitos livros na escola dominical. Ele exortava, muito conceituado, foi muito conceituado esse senhor. Ele exortava a usar. Tivemos um livro com o Patrick, nos deu no seu livro, ele quem foi o autor, eu acho que Antônio, alguma coisa assim. Okay. Eu gosto muito também de ler as obras dele, porque ele, para além de ser pentecostal, mas ele é aquele que usa o espírito do entendimento. Ele chamava muita atenção, dizendo o uso, dizer que Deus me diz. Ele diz que é preciso ter algum cuidado, porque às vezes, enquanto nós estamos a ser guiados pela nossa emoção, mas colocamos que Deus está me dizendo. Em vez de para não entrar nesses verbos que você pode falar, você deve dizer sinto da parte, sinto, você primeiro também se responsabiliza, sinto na parte de Deus isso, mas não dizer Deus está me dizendo. Ou então você pode dizer sinto do meu fundo, no meu subconsciente, isso. Depois um pastor deu um testemunho, eu não sei o nome dele, é um testemunho muito importante também com respeito, Deus lhe disse. Havia um senhor, um membro de família que estava muito doente, estava quase na fase terminal, mas depois a mãe, passaram lá muitos pastores para orar, e esse pastor, talvez supostamente pela família, não tiveram sucesso. E a mãe disse que Deus lhe falou que o pastor fulano de tal, se ele chegar aqui vai orar, o filho não vai morrer. E esse pastor veio. E a mãe logo chegou, pastor, o senhor me confirmou, se o senhor fizer a sua oração, o nosso filho, ele não vai morrer. O senhor já me confirmou isso. E o pastor aceitou, ele vinha assim, irmão, vamos orar. Só que o pastor, no momento que ele começa a orar, o Espírito lhe diz, ele não vai morrer, ele vai morrer. O pastor, naquele momento, a oração dele mudou. A oração mudou. E a mãe deu conta que o pastor não orou como ela estava a esperar. E no fim da oração, a mãe perguntou, pastor, eu senti que você não orou de como eu senti a parte de Deus. E o pastor disse, irmão, eu lamento muito. Quando eu comecei a orar, o Espírito me diz que ele vai partir. Ele não morreu porque ele tem que tratar alguma coisa antes de morrer. E ele fala para o doente, ele disse, irmão, Deus te dá mais uma pequena oportunidade para você consertar. Depois de você consertar isso, você vai. O que é que você tem para consertar? E ele diz, o pastor tem razão, eu também senti que eu vou partir. Mas eu tenho um problema. Estou há 14 anos que eu não falo com a minha irmã. Há 14 anos que eu não falo com a irmã. Então, se eu quero chamar a tua irmã para você pedir perdão, eu quero. Ligou para a irmã veio, estava num outro estado, no Maranhão. A irmã veio, quando consertaram, 2 horas depois ele se partiu. E a mãe disse que Deus tinha lhe falado que aquele pastor havia de orar isso. Onde é que ficou? Precisamos ter muito cuidado com essas coisas. Já. Amém. De uma forma diferente do que, como assim, talvez Deus
sinal para ela, né, nessa direção, que talvez seria esse pastor que teria que passar essa mensagem, talvez, né, e ela talvez não tenha entendido exatamente o que... Sim, não. Como o pastor falou, que ele não iria morrer, né? Como a palavra fala, né? Aqui, Deus enviou seu Filho para que morresse por nós, para aquele que crê nele não morresse, mas tenha a vida eterna. Então talvez esse não morrer significa da vida eterna. Da vida né? espiritual, é. Pronto, não podemos agora, não conhecemos o caso, não é? Não sabe, mas claro que a mãe podia ter levado para a vida física, enquanto Deus queria dizer que era para a vida espiritual, não é? E é algo que é mais importante, mas devemos ter um certo cuidado, não é? Porque às vezes nos aferramos nas coisas, nas profecias de tal maneira que começamos a ignorar aquilo que a palavra é tão óbvia a nos dizer, não é? Então temos que ter esse certo cuidado. Que Deus vos abençoe.